Bom, retornando aqui, a live caiu. Esperar aqui Cristina entrar. Esperando só a Cristina retornar aqui para a gente poder. Ela não estava aparecendo aqui e estava fazendo a ligação. Cadê a professora? Ver se ela já retornou aqui a ligação. Camila, você tem como dar um toque no telefone que não seja o celular da professora e explicar como é que ela entra? Porque o que ela estava fazendo é retornando a ligação. Ela estava fazendo a ligação para mim pelo Instagram, então estava derrubando. Toda vez que ela ligava, derrubava a live. É só para ela entrar na live para eu poder chamar ela. Você pode fazer isso para mim, Camila? A professora Cristina já entrou de volta? Obrigado, Camila. Eu pedi a Camila Vicheres para orientar a professora Cristina para ela poder aqui entrar na live conosco. Pequenos problemas técnicos que ocorrem. Peço desculpas a vocês. Mas enfim, por enquanto tivemos duas apresentações, a de Cristiano, que falou até aqui, falou sobre, trouxe o caso da experiência dele no Museu de Arqueologia e Etnologia, falou um pouco do histórico das coleções arqueológicas daquele museu, como elas se configuram e quais são alguns dos desafios para a musealização da arqueologia desse acervo. E depois o caso trazido pela Larissa Santos, que trabalha já com um cenário diferente do espaço interno do museu, que é a musealização in situ, em que ela traz uma situação em que a comunidade local, por necessidades econômicas, acabam não intencionalmente quebrando os sítios, transformando eles em paralelepípedo, pedras de meio fio, brita para construção e utilizando para vender esse material e conseguir, enfim, algum soldo econômico. A professora Cristina está fazendo uma ligação para mim. Deixa eu ver se ela entrou aqui na live. A professora Cristina está fazendo uma ligação para mim. Essa é a questão. O problema é que ela teria que entrar aqui na live. Camila, você pode explicar ela como é que funciona? Você tem como fazer isso? É porque ela teria que entrar na live. Ela está fazendo uma ligação para mim. Se eu atender, vai derrubar mais uma vez a live. É como se ela estivesse fazendo a live. Ela tem que entrar aqui na live. Deixa eu ver se ela ainda não entrou.
Jefferson, eu interrompo a live e faço o quê? Sim, eu já atendi ela 2 vezes, por isso que a live caiu 2 vezes. Eu fiz isso, Aline. 2 vezes a live caiu justamente por causa disso, porque a professora ligava para mim e eu atendia e explicava, só que ela dizia, não, eu tô ligando, eu tô ligando. O problema é que ela tem que entrar nessa live. Espera aí que eu vou fazer diferente, eu vou tentar falar com ela aqui no telefone, só um momento. A professora ainda não entrou aqui nessa live. Eu sei que ela tá vendo, o problema é que ela tem que entrar aqui na live. Nós também estamos seguindo o mesmo perfil, só que se ela não entrar aqui pelo celular na live, a gente não vai conseguir falar dela, ela deve estar vendo pelo computador. Ela tem que entrar pelo celular para que eu consiga retornar ela. Ouviu? Professora, a senhora está nos ouvindo? A senhora tem que chegar aqui em cima no canto superior esquerdo, geralmente tem ali as pessoas que estão ao vivo para você no celular, pelo Instagram no celular. Aí você clica onde você vê PPGAP e que aí você retorna para a gente. Obrigado, Camila. A gente só está aqui esperando um pouquinho resolver um problema técnico aqui para conseguir conversar com a professora Cristina Bruna. Ela entrou e agora já está sendo feito o convite. Ela vai ter que aceitar pelo celular. Já está sendo chamado, viu, professora? Muito bem. Professora Cristina, agora a senhora já está aqui, já está conosco. A senhora é ótima. Então, desculpa. Primeiro, peço desculpa por esses problemas técnicos, tá? Camila, eu vou desligar, então. Tá. Eu já te vejo, viu, Cristina? Beijo, tchau. Ô, Carlos. Oi. Está me... Estamos todos te ouvindo. Então, bom, primeiro desculpe, quando eu consegui entrar, a Larissa já estava falando, então eu perdi o começo. Ah, tá, então eu faço um breve resumo. O Cristiano, que foi a primeira apresentação, ele falou sobre a experiência dele no Museu de Arqueologia. Aí explicou um pouquinho do Museu de Arqueologia da UFBA. Aí explicou um pouquinho da situação do museu, como é que estão as reservas, como se conformavam as coleções, explicou um pouco os principais problemas que vivem os museus de arqueologia para as questões de musealização, chamou a atenção desses elementos, tomando como estudo de caso o Museu de Arqueologia, e depois falou um pouquinho do projeto de pesquisa dele, explicando que queria tratar de um aspecto pontual da musealização da arqueologia no que diz respeito à documentação de acervos arqueológicos.
tá? Aí se chamou para si o conceito de acervo arqueológico como integrante dos objetos e as informações que permite contextualizá-los para a coerente aplicação dos processos de musealização desses acervos. E a Larissa trouxe, por sua vez, um estudo de caso de Itatim, em que ela rememorou os trabalhos arqueológicos anteriores, falou um pouco do sítio, da situação socioeconômica da cidade e, no final, e a depredação não intencional que ocorre nesses sítios em decorrência da extração de pedras para meio-fio, paralelepípedos, brita para construção, e chamou atenção para o potencial da musealização da arqueologia como vetor de apropriação e reapropriação desses sítios pela comunidade local com os sítios arqueológicos. Então foram mais ou menos essas duas apresentações foram feitas, uma falando do problema da musealização da arqueologia no espaço do museu e outro da musealização da arqueologia in situ. Ótimo. Professora, só antes da senhora falar, eu queria só fazer uma fala inicial aqui do PPGAP, dizendo que o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB agradece demais a sua disponibilidade, a sua presença, a sua gentileza conosco, tá? Para nós é uma honra tê-la aqui para esse bate-papo. Bom, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Muito obrigada mesmo. Desculpe a confusão inicial, mas é um enorme prazer e uma satisfação. E adorei justamente os dois exemplos das duas pesquisas, não é? Tanto da Larissa quanto do Cristiano, que vocês escolheram para essa nossa conversa, porque eu acho que são pesquisas, pelo que foi apresentado, que mostram justamente dois lados da potencialidade da arqueologia, né, entre alguns outros, mas eu acho que foi muito feliz essa escolha, porque permite, não é, que a gente converse um pouco de uma forma mais ampla. Quando nós começamos a pensar, né, nesse conceito, aplicar o conceito de musealização, que é um conceito em crescente construção, não é? Quando pensamos aplicar a arqueologia, já há alguns anos e com muitos trabalhos, Parou um pouquinho. Perfeito. Né? Então, esse foi o nosso ponto de partida. Então, não é uma musealização solta, é uma musealização que parte dos estudos arqueológicos, dos resultados, dos impactos desse estudo nas suas instituições, ou nos seus territórios, não é? A partir daí, então, primeiro, eu acho que surgiu como um conceito. Em seguida, eu acho que nós começamos a pensar em procedimentos e estratégias para justamente poder aplicar, né, os próprios procedimentos da musealização para a arqueologia, e isso acabou se transformando numa discussão sobre método, né, ou sobre métodos, arqueologias em geral, quer dizer, como o cenário, né, que a arqueologia nos proporciona, em especial aqui no Brasil, um cenário muito amplo, que vai desde de trabalhos como esse, por exemplo, do Cristiano, que é mergulhar numa instituição, que não dá para você pensar apenas uma documentação, por exemplo, de um acervo correspondente a uma pesquisa, se você não coloca isso dentro de um universo institucional, de uma historicidade, de idas e vindas, enfim, das nossas instituições do Brasil. Até trabalhos que tem uma outra engrenagem, como, por exemplo, da Larissa, onde você se depara com sítios abertos. A internet da professora deu uma... está atualizando, mas já volta. De alguns conhecimentos, dependem, né, do domínio de algumas técnicas,
que vão desde a conservação, a documentação, exposição, ação pública, educação, enfim, e nesse conjunto é que nós, então, estamos entendendo a musealização da arqueologia. Só que, né, com o desenvolvimento desses trabalhos e as novas gerações, não é, chegando, ainda bem, nós nos deparamos, como acontece em vários campos de conhecimento, com a aplicação dessas ideias e desses procedimentos a uma realidade brasileira, não é? E daí nós entramos em outra, né, nós todos entramos numa outra rota de percursos necessários, que era o enfrentamento dos desafios, né, desse equilíbrio entre preservação e desenvolvimento, não é? E nesse equilíbrio, justamente, acho que da busca desse equilíbrio, que é quando eu acho que muitos de nós, não é, você, eu, a Camila, que falou comigo agora, e muitos outros, não é, nós entendemos também a necessidade que não era um caminho por acaso, não é? Na verdade, era um caminho que nós precisamos, né, trilhar, que tem a ver com os órgãos de preservação, tem a ver com o modelo de desenvolvimento do país, tem a ver com políticas públicas, não é? Mas que nós precisávamos também trilhar, conhecer, entender, interagir, interferir, né? Quando fosse o caso. Sim. Aqueles procedimentos que nós estávamos pensando, para essas metodologias, né, que nós estávamos estudando nas academias, na universidade, que elas pudessem efetivamente, né, serem realizadas. E daí eu acho que entrou esse outro viés que eu entendo, também da musealização da arqueologia, que é a sua função no âmbito de política pública, né? Função que tem, né, uma coesão muito estreita, não só com preservação, mas com educação, né? Então, mas que não é, como eu falei, quer dizer, não é solta, não é? E acho que o Brasil, na nossa história de preservação, a nossa história de pesquisa, e acho que também, né, a palavra que eu sempre uso, nossos exílios, as nossas memórias exiladas, ou as nossas estratigrafias do abandono, eles, é um país que permite ou exige, né, não apenas um olhar para dentro de uma perspectiva acadêmica, né, neste caso da musealização da arqueologia, mas um olhar em estreita consonância com a sociedade envolvente, né? Acho que, como a própria Larissa mencionou, quer dizer, a nossa grande tarefa, com muito esforço, de todas as frentes, é vincular, não é, essas heranças com a sociedade contemporânea, né? Então, no primeiro momento, acho que são essas questões que eu gostaria de falar e mencionar. Cristina, tudo isso que você fala parece tão óbvio, tão necessário, mas curiosamente nosso campo de conhecimento, e aí no caso eu me refiro aos dois, tanto a museologia quanto a arqueologia, parece que muito da sua história se apartou dessas discussões, como se elas não tivessem relação com o fazer museológico ou arqueológico, como se os acervos arqueológicos que saem das escavações não tivessem que, no final da cadeia, ter a necessária extroversão, a necessária retorno à sociedade. Nos últimos 10, 12 anos, isso cresceu. Você poderia contar um pouquinho isso para a gente? Você que já vem militando há tanto tempo nesse campo? Bom, eu acho que a primeira identificação, né, muito de pessoas da minha geração, até aquelas pessoas que trilharam esses dois campos, né, como acho que nós por exemplo, acho que há um divórcio, e aí eu reputo muito mais a museologia em relação à arqueologia, a museologia do Brasil, pela toda a sua historicidade, história dos museus. É só a gente olhar o panorama, por exemplo, dos museus que são federais, quer dizer, quais são os de arqueologia, como que a arqueologia foi, né, de alguma forma, institucionalizando museus, em geral, em pequenos centros, nas universidades, né? Então, acho que já há um divórcio, né? Então, acho que é uma luta, eu não vejo de outra maneira, é uma resistência constante para que a gente pudesse mostrar a importância desses vestígios, né, desses indicadores de memória que nós trabalhamos, que a arqueologia, né, essencialmente trabalha,
a importância para o momento contemporâneo, para a construção da nossa identidade, as noções de pertencimento. Só que eu acho que o que me parece, no meio dessa militância, quer dizer, quando nós já tínhamos, não é, percebido a necessidade, então, por exemplo, de incrementar mais as exposições, as ações educativas, para além de todo o trabalho, né, de documentação, de organização dos acervos e tal, acho que no Brasil que aconteceu uma circunstância, eu realmente reputo a isso, uma conjuntura econômica de desenvolvimento do país de forma muito acentuada, impactando os territórios, que por sua vez impactando então a potencialidade desses territórios, né, como bases para os estudos de arqueologia. Então, eu acho que essa ruptura, ela, assim, acho que ela criou realmente um hiato na nossa historicidade das sociedades, né, que ocuparam esse território, com grandes lacunas, pela impossibilidade de conhecer esses territórios arqueologicamente. Acho que isso, que nos anos 80, né, se vocês já eram nascidos... Já era. Então, que nos anos 80, eu lembro muito do no meu mestrado, por exemplo, que eu acho que é um trabalho bem naif, onde eu acreditava muito no mundo e tal, muito colorido, nós pensávamos, né, em avançar em questões de expografia, em questões de educação, enfim. Só que eu acho que nós fomos realmente, entre aspas, né, surpreendidos por uma necessidade iminente que era de salvar, né, usando essa palavra, que às vezes é também uma palavra comum, não é, arqueologia, salvar um abandono que estava sendo cada vez... Bom, deu uma travadinha aqui a ligação da professora, mas já já ela volta. Está acontecendo isso com certa frequência, mas já já a transmissão dela retorna. Professor Tchevarny está aqui? Desculpe, Cristina, é porque de vez em quando seu celular trava, mas não tem nada demais. É normal, tá, mas retorna. Não, então, que eu acho que nós tivemos, quem já estava militando no final dos anos 80, 90, acho que nós tivemos que retornar, né, fazer um novo caminho, porque percebemos que era urgente acudir, eu acho que é essa a palavra, os acervos já existentes, aquela potencialidade, né, como nós acompanhamos, eu acho que os trabalhos da Camila também evidenciam muito isso, um crescimento exponencial de acervos, sem nenhum controle. Então, eu acho que na nossa militância, como nós já fomos chamados, né, de ativistas, nós tivemos que cuidar de algumas áreas para que o trabalho da musealização pudesse seguir, não é? Perfeito. Então, até como eu tenho dito, né, ultimamente, acho que isso foi uma tarefa, assim, com todo esforço, né, que ainda está longe de ser concluída, mas eu acho que há uma compreensão, pelo menos das pessoas da área, do que realmente foi necessário, não é? Do que seria, né, realmente foi necessário esse trabalho. Eu acho que as redes, a REMAI, os trabalhos, por exemplo, da SAB, né, no grupo de acervos, acho que são trabalhos contundentes que mostram isso. Agora, o que eu gostaria de falar... Mais uma vez, deu aqui uma travadinha, mas já volta. Está acontecendo isso com certa frequência, tá? O professor Tchevarny já está por aqui. Para ver se museologicamente a gente consegue um equilíbrio. Não sei se deu para entender um pouco como eu claro. Porque ainda há, logicamente, um grande desequilíbrio entre outros vetores patrimoniais, vamos chamar assim, né, de uma forma ampla, e os vetores que são evidenciados pela arqueologia aqui no Brasil, né? Ainda há é aquilo que eu digo, assim, todo mundo acha bacana, interessante, encontrar esses vestígios, falar dos sítios e tal, todo mundo se emociona, só que ninguém sabe muito bem o que fazer com tudo isso, não é? Ninguém, eu digo assim, fora dos nossos grupos.
Aham. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, encaminhada pela professora Sabrina Damasceno, que ficou muito emocionada com a sua presença aqui, tem um carinho imenso por você, Cristina. Sabrina Imagina. Damasceno Silva, daqui do PPGAP, e ela pergunta para a senhora quais são os desafios para a curadoria de acervos arqueológicos. É. Primeiro, É um olha, muito mundo essa obrigada pergunta, né? pelas palavras, Sabrina, muito obrigada pela sua pergunta. Acho que são eternos, né? São eternos. Se os desafios curatoriais já são eternos para qualquer área, para qualquer modalidade, qualquer tipologia de acervos, né? No caso de arqueologia é muito maior, e no caso da arqueologia no Brasil, com tudo isso, né, que nós sabemos, é muito maior ainda. Eu considero sempre, né, que todo trabalho curatorial, e aí curatorial, eu estou me reportando a uma tradição clássica do conceito de curadoria, né, não só uma tradição mais contemporânea, é aquele trabalho cotidiano, sistemático, que é um trabalho cujo nosso olhar ele tem que estar direcionado, não é, para três variáveis que eu considero muito importantes, não é? É o olhar mesmo, quer dizer, é o cotidiano, é para a organização, né? Essa organização, ela pressupõe, então, conhecimento, tipologia, né? Uma série de variáveis, sedimentos de guarda, né? E daí, considerando conservação, armazenamento, mobiliário adequado, tecnologia e tal, e também procedimentos ou planejamentos de extroversão. Né? Dentro de planejamentos de extroversão que compreendam essas outras variáveis. Né? Esse é um processo para uma vida. Não é? É um processo para uma vida, é um processo para várias gerações de profissionais, para várias gerações de estudantes que se envolvem nas instituições. Eu, ultimamente, tenho começado a usar uma expressão, um conceito, que é de ações museológico-curatoriais. Eu gostaria de compartilhar um pouco essa ideia com vocês, porque eu comecei a ficar tão cansada de ouvir o conceito de curadoria usando para qualquer coisa, né? Então, assim, eu organizo um batismo de boneca, então eu sou curadora, eu organizo um festival de filmes, eu sou curadora, enfim, nada contra. Não é? Só uma situação anedótica que aconteceu comigo aqui na UFRB, só justamente disso. Eu também tenho essa noção da curadoria como algo de uma vida, e geralmente a imagem que me vem na cabeça do curador sempre é aquela pessoa mais velha, com muita sapiência, que tem um conhecimento histórico de todos os processos da coleção, desde os científicos até os técnicos, que acaba que virando um zelador intelectual do acervo. Essa é a minha noção de curador. E aí, numa determinada avaliação curricular, um aluno vira para mim e fala assim: mas professor, o absurdo que não tenha curadoria dentro do Barema. Eu fiz tantas curadorias na minha vida. Eu digo, poxa, eu nunca fiz nenhuma. Então, acho que houve um desgaste, que é natural. As palavras têm pernas, não é? Elas migram, elas vão para novos olhares. Por isso eu comecei a pensar que para nós, no campo da musealização, né, no campo dos museus, seria muito bom que a gente começasse a realmente delimitar, não é? Porque nos últimos anos, curadoria é tudo e não é nada, não é? Então, eu comecei a usar muito essa palavra museológico-curatorial, entendendo, então, que a curadoria aplicada aos processos, né, museológicos, processos de musealização, tem uma cadeia operatória. Quer dizer, isso que é a curadoria de acervos. Né? Se eu quero fazer outras coisas, são curadorias de outra natureza. Então, eu acho que é interessante. Agora, posso só fazer um complemento? Por favor. Que eu também tinha essa ideia, né? Porque quando eu entrei na minha instituição, eu era muito nova, eu tinha 22 anos, e eu via aquelas pessoas mais velhas, que já estavam ali há muitos anos, em cima dos acervos, mesmo em outras instituições que não a que eu trabalho. Eu também tive um pouco essa ideia, não é? Só que com o passar do tempo, e para mim um dos melhores exemplos que eu pude ter dessa minha percepção, foi naquele encontro de Ouro Preto dos acervos arqueológicos. Não sei se vocês lembram, mas a quantidade de jovens
que não só estavam na plateia, mas que foram ali apresentados como realmente os realizadores de ações curatoriais. Não sei se vocês lembram, muitas comunicações, para não dizer quase todas, apresentavam, né, facetas do seu trabalho e sempre apareciam jovens estudantes participando. Até no final eu fiz uma brincadeira falando, olha, nós temos que fazer uma moção de homenagem aos estudantes e aos estagiários, né, porque eles estão salvando. Então, é interessante pensar isso, porque talvez a gente pudesse pensar que essas ações curatoriais, elas são importantes para a formação do profissional, para a formação do pesquisador. Quer dizer, independente se ou não, mas para a arqueologia, então, é fundamental. Acho que são atitudes que são importantes as pessoas construírem na sua juventude. Claro. Né? Porque é um olhar que valoriza desde uma lasquinha de sílex até um grande painel de pintura rupestre, enfim. Um pouco importante. Tá. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão enviando os ouvintes aqui da live. Tinha uma pergunta aqui de Eliane, que perguntava, esperar só a professora voltar aqui, que deu um delayzinho aqui na tela dela. Tá? Então, volta a nos ouvir, Cristina? Eu voltei. Então, a Eliane pergunta se a senhora vê, se você vê, me perdoe, a regulamentação da profissão como algo que auxilie nesse processo de musealização da arqueologia. Meu Deus. No caso. Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei por onde você vai. Olha, eu participei muito intensamente, em 83, 84, da regulamentação da profissão de museólogo, que era o que ocorria naquele momento. Participei muito mesmo, porque eu fazia parte de um grupo, especialmente aqui de São Paulo, mas também colegas da Bahia, especialmente, né, São Paulo e Bahia, que nós acreditávamos, como nós estávamos num processo de redemocratização do país, naquele momento, nós acreditávamos que a regulamentação poderia nos trazer respeito, possibilidades de profissionais de trabalho, uma série de fatores que nós não enxergávamos sem a profissão regulamentada. Depois participei muito dos conselhos, enfim, aqui de São Paulo, de reuniões do Conselho Federal. Com o passar dos anos, eu não tenho uma visão retrospectiva muito positiva sobre esse processo. Eu tenho um pouco uma intuição de que esse processo... Mais uma vez, mas já volta. Tá ocorrendo isso com certa frequência na conexão da professora. Até o desmonte que houve agora do caso do historiador. No caso da arqueologia, eu acho que outras variáveis pesam e vão pesar, não é? Nesse contexto, que são as mesmas, no fundo, as mesmas variáveis do cenário de preservação e desenvolvimento, não é? Essa regulamentação está se dando no momento que a gente tem um quadro, um cenário mais plural de formações, coisa que, por exemplo, no caso da museologia, em 83, 84, não era isso, né? Nós tínhamos um cenário muito restrito e tal. Então, assim, eu gostaria muito que não fosse algo que separassem os profissionais, sabe? Porque eu acho que nós temos muito a construir, muito mesmo. Eu sou de uma geração, porque eu tenho as duas formações, né, de arqueologia e de museologia. Mas a minha formação em arqueologia, feita na USP, naquela época, era uma formação permeada por separações, por oposições. Isso foi muito doloroso, foi algo muito doloroso para mim como estudante. Depois eu vi, né, vendo pela minha convivência no MAI, vejo de forma muito positiva as novas gerações todas já se misturando, independente de quem você está orientando, de que área você trabalha no Brasil, enfim, qual a sua perspectiva de estudo.
porque acho que nós precisamos, nós não podemos nos dar ao luxo que a... Já já retorna, é um problema que está sendo um pouquinho recorrente aqui na conexão da professora Cristina, mas já já retorna, tá bom? Vocês podem ir encaminhando aqui pela... Eu vejo não, isso. pode continuar. Não, politicamente, cada vez mais eu vejo isso, quer dizer, eu acho que nos dias atuais nós estamos sofrendo barbaramente por causa disso também, né? É interessante isso que você coloca, Cristina, pelo seguinte, como tanto eu, quanto você, quanto vários outros colegas, temos as duas vivências da museologia e da arqueologia, a gente conhece os dois processos de regulamentação, e é curioso como agora, assistindo o que está acontecendo com a arqueologia, a impressão é que a história retorna ao início, né? Você vê exatamente as mesmas situações ocorrendo, os mesmos dilemas, como a gente já viveu isso e já sabe na frente onde é que isso vai dar, a gente tenta reorientar ou mostrar aos colegas onde é que não deu certo, mas é curioso como a gente se prende muito aos nossos umbigos. Por exemplo, uma das coisas que tem sido muito forte agora na discussão da regulamentação da arqueologia é a necessidade de criação de um conselho próprio. E se falar qualquer coisa diferente disso, é como se a gente não estivesse advogando pela arqueologia, quando, na verdade, a experiência que a gente vem da museologia é que ter se separado foi o grande fator negativo para justamente a preservação da profissão. Se esse conselho tivesse se ampliado e abarcado como conselho outras profissões, talvez a gente estivesse numa situação muito diferente. Hoje em dia nós somos um conselho pequeno, sem poder nenhum de fiscalização. Travou, só esperar ela retornar. Sim, eu dizia, é que eu estou vendo na hora que para a conexão. Então, eu dizia o seguinte, nós somos um conselho pequeno, sem poder de fiscalização, mas com muita arrogância do nosso Estado de solitários no nosso campo. O Jorge Eremites tentou o contato com o Conselho de Museologia, ele foi totalmente avesso à possibilidade de aproximação. O que, na verdade, seja do ponto de vista histórico, da própria formação da museologia brasileira, que tem uma relação estreita com a arqueologia, pega o Gustavo Barroso, caiu seu celular, professora. Então, seja lá com Gustavo Barroso no Rio de Janeiro, seja com Paulo Duarte em São Paulo, seja com Valentim Caldeirão aqui na Bahia, a relação com a arqueologia é muito próxima, e hoje a gente vê os museólogos quase que negando essa essência da arqueologia dentro do próprio fazer museológico, ou pelo menos de diretrizes que levem o pensamento arqueológico também para o papel da museologia. Isso, para mim, soa estranho do ponto de vista histórico, soa estranho do ponto de vista epistemológico, mas ocorre, né? Acho que isso só, lamentavelmente, não é, essas atitudes, e na museologia a gente viu muito isso, só escancara as nossas fragilidades, não é? Exatamente. Infelizmente, não é? E daí nós vemos ações como, né, aconteceu recentemente com o CNPq, de não privilegiar as áreas de humanas, e por aí vai, não é? Infelizmente, então, essa não é uma estratégia de compreensão da conjuntura, né? E daí de uma ação política que possa ser favorável, não é? É uma estratégia muito tacanha e... Estratégia não, é uma reação, não é? Muito pequena, dada a quantidade de coisas que nós precisamos fazer, não é? Para você, Cristina, quais são os desafios hoje? Essa é uma pergunta que também aqui vem da Eliane e de outras pessoas que eu já vi aqui, que mais ou menos são perguntas que se repetem. Qual para você o maior desafio hoje da musealização da arqueologia nesse cenário contemporâneo? Eu penso muito sobre isso, assim, mas por um lado eu também fico muito, muito feliz mesmo quando eu vejo as novas gerações assumindo, né, o protagonismo desses desafios.
que acho que isso que talvez eu sempre sonhei, e eu estou conseguindo ver esse sonho realizado em vida. Então, eu acho isso muito bonito, e isso me estimula muito, não é? Eu acho que, como muitas questões não resolvidas no nosso país, né, pela nossa história política e de desenvolvimento, continua sempre a necessidade de estarmos alertas, né? E por isso eu entendo continuar defendendo o IFAM, continuar defendendo legislação, formação profissional, respeito ao trabalho, né, desses profissionais. Então, acho que isso é uma base que ainda e acho que no Brasil é sempre um desafio reiterado, não é? Por outro lado, um outro desafio que eu vejo, que, como eu falei um pouco antes, como nós nos dedicamos muito, né, necessariamente, às questões mais de salvaguarda, por exemplo, dos acervos, né, eu acho que nós precisamos agora incrementar os aspectos de extroversão. Então, apenas dando um exemplo, né, o campo das exposições, que é importante para a arqueologia, dada a sua materialidade, dado todo, né, o perfil do seu patrimônio, tem avançado muito em algumas outras áreas, e acho que a arqueologia ainda precisa um incremento, uma atualização, uma modernização. E com isso, naturalmente, eu vinculo, né, a função educacional desses trabalhos de extroversão. Então, acho que esse é outro desafio, não é? E um terceiro desafio que eu vejo, quer dizer, eu estou tentando não enxergar muito o contemporâneo do contemporâneo, não é? Quer dizer, que nós estamos passando nesses meses de suplício, sim, claro, governo e tal, não é? Ou seja, estou pensando que tem uma luz no fundo do túnel, mas eu acho que é uma preocupação, que é um enorme desafio com a formação profissional, não é? Nós trabalhamos, somos professores e sabemos a enorme dificuldade, então... Só espera um pouquinho, que mais uma vez travou aqui a ligação da professora, mas volta rapidinho. São 5 segundinhos. Os nossos trabalhos, e o terceiro, como sempre, é um cuidado muito delicado e muito profundo com a formação profissional e um acolhimento a esses jovens, né, um acolhimento sistemático aos jovens que se interessam por esse campo. Né? É justamente isso que a gente tem pensado. No caso aqui do estado da Bahia, nós somos pouquíssimos arqueólogos e arqueólogos institucionalizados, que por isso têm maior perspectiva de permanência atuando no mesmo local, somos pouquíssimos. Eu acho que não dá para contar nas duas mãos a quantidade de arqueólogos nas instituições. Aí me refiro nas instituições estaduais, federais, de ensino, de pesquisa, de preservação, somos pouquíssimos. Temos muitas empresas atuando, mas, enfim, apesar da grande importância, a empresa tem uma dinâmica que pode estar e pode não estar. Então, nossa preocupação maior aqui na Bahia hoje é justamente da formação de novos quadros. Por isso que nós lutamos tanto pela abertura do mestrado, no qual tem uma linha sobre a musealização de acervos arqueológicos, justamente pensando que esse grande legado, essa herança cultural que a gente tem resgatado nos processos de trabalhos arqueológicos, possam ter um fim que seja, antes de tudo, social e público, para as pessoas, não sejam acervos que vão ficar dentro dos laboratórios. Travou? Então, dizia, que são acervos que vão ficar dentro de laboratório, dentro das reservas e como se fossem fetiches dos próprios arqueólogos. A ideia é criar novas gerações, porque daqui a um dia minha carreira termina, de muitos colegas termina, e o que a gente fez para a continuidade desse processo. No caso da musealização da arqueologia, eu
quando eu iniciei ela, a coisa nela, bom, eu já trabalho com a Associação dos Dois Campos desde a época de minha graduação, no final da década de 90 e início dos anos 2000, mas sistematicamente produzindo com ela a partir de 2005, 2007 para cá. E nesse curto espaço de tempo de 13, 15 anos, eu já vi uma mudança fantástica nesse campo. Nós éramos pouquíssimos que lutávamos para conseguir aprovar um simpósio dentro dos congressos da SAB para conseguir nos reunir. Até o momento que a gente entendeu que justamente a união, indiferente da maneira que a gente viu o campo, seria o grande caminho. E nisso a gente conseguiu, eu outro dia até falei com Cristina isso, depois falei com o pessoal que está organizando o novo acervo da SAB, isso cresceu, ganhou uma dimensão que hoje nós temos um GT permanente dentro da SAB, temos uma rede de mais de 180 agentes no país inteiro que lida com esse campo de atuação, temos renovação de quadros, novas pessoas dando a cara, coordenando o GT Acervos, coordenando a rede, 5 ou 6 iniciativas de revistas com dossiês no campo. Então, quer dizer, crescemos muito, mostramos que esse tema é necessário, é acadêmico, diz respeito ao próprio fazer arqueológico e museológico, e, enfim, é importante justamente porque acho que a gente tirou aquela ideia de fundo de que isso era uma coisa de diletantes que ficavam ali lidando com essas coisas, era como se fosse uma museologia, uma arqueologia menor paralela. Acho que a gente conseguiu colocar essa importância. Como é que você pensa isso, Cristina? Eu penso isso, eu fico muito feliz quando eu vejo esse crescimento. Que, por exemplo, uma vez eu já fui num grande seminário que ocorreu lá no Museu de Arqueologia de Xingó, um seminário que tinham arqueólogos do Brasil inteiro. Eu tive que ouvir que museólogo só servia para espanar a vitrine. E eu ouvi isso de uma grande profissional da nossa área. Logicamente eu reagi. Se alguém aqui que está nos ouvindo estava lá naquele momento, lembra da em alguns temas que, em geral, são vistos como subtemas, entre aspas, né? Mas, na verdade, eles são centrais, que é toda a problemática de gênero, por exemplo, toda a problemática de diversidade, toda a problemática de exclusão. A última semana de arqueologia dos estudantes lá do PAI, um espaço muito importante para a arqueologia, por exemplo. Então, acho que são áreas que nós, falando no meu caso, mais sérios, aprendemos muito também, não é? E acho que a arqueologia ela tem o potencial também de discutir essas questões, que às vezes pode parecer que a nossa extroversão seria algo mais árido, mais técnico. Ao contrário, não é? Nós podemos discutir muitas questões que são importantes para a sociedade, né? Como a questão de gênero, por exemplo, a questão da diversidade e tantas outras, não é? E pelo trabalho de resistência na preservação, eu acho que nós podemos influir ou influenciar, acho que as duas questões são importantes, nos destinos de desenvolvimento do país, não é? Eu também acho que o patrimônio é essencial para isso. Né? Então, acho que tem um potencial, e eu imagino que quem... Parou, mas já volta. A falar isso que você disse, nas primeiras reuniões, eu já falei isso milhares de vezes, a primeira vez que o Zanetti, nós organizarmos na SAB um debate sobre acervos, tinham 7 pessoas na plateia, e um auditório imenso. Isso mudou muito, não é? Mudou muito. O futuro do... Tem mais gente na mesa do que na plateia. E teve a ausência do IFAM, por exemplo, na mesa. Enfim, mudou muito, e acho que isso é muito positivo, né? E são as novas gerações que eu acredito muito
fazendo essa mudança. E uma das coisas que mais me agrada nesse novo movimento é o interesse pela memória. Se você pegar tanto a RIMAI quanto a GTAC, eles têm se preocupado muito com ter sempre a memória do que foi feito para a promoção de novas frentes de atuação. Isso permite com que a gente não repita erros do passado e, ao mesmo tempo, projete em cima de um corpo maior de conhecimentos que já vem sendo fomentado há muitos anos, né? É muito bem lembrado isso. Eu também observo isso com muito carinho e muito respeito. E isso é um caminho, né, uma proposição que vem das novas gerações. Eu acho isso super bonito e acho que é o que vai dar a solidez mesmo, não é? Para esse processo. Acho bem legal também. Cristina, eu vou procurar aqui agora, entre os participantes, as perguntas que foram enviadas para, enfim, poder fazer. A Jacira Musa Clio, de Curitiba, Paraná, faz a seguinte pergunta: professora, como podemos fazer a interface de um museu arqueológico com a etnografia em termos expositivos? Olha, bom, é bem o museu que eu trabalho. Se nós estamos falando dessa etnografia indígena, não é? Eu sempre penso que nós estamos tratando da história indígena do país, não é? É uma história indígena mais contemporânea ou mais recuada no tempo. Então, acho que aí sim, foi muito interessante essa pergunta também para a gente, né, reiterar essa outra questão. Quer dizer, não houve as rupturas que ocorreram, né, ao longo da nossa historicidade, foram rupturas de processos de colonização, de processos de outra natureza, mas a historicidade das sociedades, né, ela se mantém. Então, acho que é bem interessante quando a gente pode contar também com acervos etnográficos indígenas, no caso, que a gente pode fazer esse viés, né, a gente pode trabalhar uma linha do tempo mais alargada, até para as pessoas não pensarem que os índios surgiram quando os portugueses chegaram, não é? E que não existe mais indígenas, e por aí vai. Eu vejo por aí. E daí nós podemos encontrar alguns nexos, né? Procurar a longevidade de alguns artefatos, procurar, né, a historicidade de algumas ocupações territoriais, e por aí vai, não é? Possíveis continuidades, né? O Lauro Cardoso, que é um estudante daqui do PPH, pergunta: o que a professora acha do papel de um museu universidade pode fazer para determinada sociedade, pensando numa perspectiva integrada entre a universidade e o museu enquanto instituição sociocultural? Eu acho que ele pode fazer tudo. Eu também acho. O museu universitário, né, por acaso também é onde eu tenho a minha experiência profissional, mas eu sempre, apesar de sempre ter trabalhado em processo de resistência, em muitos níveis, acho que há uma incompreensão na lógica da universidade, em geral, porque a lógica da universidade, ela é feita. Tem travado de vez em quando a conexão da professora, mas ela já volta, viu, gente? Para quem está chegando agora, é rapidinho, isso fica 10 segundinhos e volta. Que potencialmente, eu acho que o melhor lugar para a existência de museu é na universidade, quando ela deixa os museus evidenciarem, né, as suas potencialidades. Porque ali a gente pode produzir conhecimento novo, a gente pode ensinar, pode comunicar, pode fazer trabalho de extensão, né, sociocultural, pode contribuir, né, para outras instituições que legislam, por exemplo, sobre a nossa área, instituições como conselhos e redes, não é? E acho que eu ainda considero, no caso, inclusive, especialmente da arqueologia, o melhor lugar, não é? Porque eu acho que a razão
de todo esse processo de pesquisa é a produção de conhecimento novo, não é? A pesquisa mesmo. Então, a universidade tem esse patamar. Se nós produzimos conhecimento novo é para que haja um ensino, né, para que haja o compartilhamento, e a universidade tem condições, né, ela é feita para isso. A universidade no Brasil já há algum tempo, não é, vem valorizando o trabalho chamado de extensão, que eu acho que isso privilegia os olhares para comunidades, para esse público externo, né. A universidade pode desenvolver um trabalho sistemático com a educação infanto-juvenil. Já já volta a conexão da professora, que de vez em quando dá umas travadinhas, viu, gente? Mas são 10 segundinhos e retorna. Expressiva, está crescendo também, né? Tá. Deixa eu te dar uns recadinhos aqui que as pessoas estão mandando via o chat aqui do Instagram. Tem um aqui que é interessante, que é alguém do Museu Guild, que manda, eu estou procurando aqui, que manda um recado para você, dizendo, eu só estou tentando achar o nome da pessoa, que manda dizer que você orientou no mestrado e depois participou da banca de doutorado, é a eterna orientadora dela, e que nós, no Museu do Guild... Exato, Helena. Helena Quadros. Essa é uma das pessoas... Helena Quadros. Isso, exatamente. Uma grande um abraço profissional do Brasil, uma grande profissional do Brasil. Tem aqui a outra, a Tainã Alcântara, do Museu de Arqueologia, manda dizer que a senhora é maravilhosa. O que mais? A Josi Rosa manda dizer que é uma joia rara da museologia brasileira. São os recados que chegam aqui para você, Cristina. Eu estou fazendo ensinamento só para ver você vermelha. Eu agradeço, de coração. Tá bom. Então, Cristina, depois desse papo todo, que você gostaria de deixar algum recado para a moçada que está aqui nos assistindo, o pessoal do PPGAP, para os alunos e profissionais que estão aqui conversando conosco? Olha, é que nós temos, sobretudo pensando nesse momento, não é? Que de uma certa desesperança que nós estamos vivenciando, mas que eles não percam a esperança. Não é? Eu acho que nós estamos vivendo um intervalo nas nossas vidas, de todo ponto de vista, né? Nós temos essa grande pandemia, ao mesmo tempo nós temos grandes problemas aqui no Brasil, mas eu tenho falado, até falei outro dia numa outra rede, numa outra discussão, que acho que mais do que resistência, porque todos nós trabalhamos nessa área, né, sabemos bem o que é resistência e temos essas ferramentas, acho que agora a gente precisa desenvolver a resiliência como metodologia de trabalho, como um certo processo social, né, e entendendo que dias melhores virão. Eu acredito muito nas novas gerações, e especialmente no caso da musealização da arqueologia. Acredito mesmo muito, e espero que eles não abandonem essa área. Eu queria mesmo deixar uma mensagem de muita esperança mesmo. Uma coisa que eu tenho falado bastante é sobre a necessidade de a gente perceber tanto a museologia quanto a arqueologia, como somos pequenos e poucos para o tamanho do Brasil. O Brasil é uma terra de proporções continentais, temos 210 milhões de habitantes espalhados nesse território inteiro, e somos, não sei se chegamos a 3.001 e 2.000 na outra. Pouquíssimos, ou portanto, para o cenário brasileiro, e não é hora, nem faz sentido qualquer briga de qualquer sentido nesse campo, nem no campo epistemológico, nem no campo pessoal, por uma questão simples. Isso só vai nos levar a fragmentar o campo. Acho que a questão aqui é prover a união. Cristina, não podemos nos dispersar. Diz aqui que em 12 segundos termina. Deu 12 segundos.
Eu queria agradecer muito, em nome do programa de pós-graduação, a sua participação aqui.